Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 7 de agosto de 2025. São 15 horas. Senhoras e senhores, está para engordar o inquérito 4995, mas engordar assim de uma forma muito intensa. O que é que acontece? Há um novo plano infalível da extrema-direita contra Alexandre de Moraes. Eles ficam criando planos e criando dramas, problemas seríssimos para si mesmos com a justiça. E agora esse inquérito muito provavelmente vai congregar uma nova tentativa de obstrução do trabalho do ministro Alexandre de Moraes contra Jair Bolsonaro. O trabalho do Eduardo Bolsonaro já arrastou todos os irmãos dele, os irmãos dele que são parlamentares, e também o pai, Jair Bolsonaro, e agora, aí, muito provavelmente, vai se congregar tudo no inquérito só, porque se trata de obstrução da justiça e coação no curso do processo. Não haveria sentido ter dois inquéritos paralelos sobre a mesma ação contra Moraes. Só não é regido diretamente pelos Bolsonaro, mas tem, obviamente, o beneplácito deles. O que é que acontece? Todos devem se lembrar do ex-assessor de Alexandre de Moraes no TSE, o Talhaferro, que, inclusive, ele teve o celular apreendido, ele praticou violência doméstica contra a mulher e aí ele foi demitido do STF por conta de ter agredido a esposa e ele agora está querendo se vingar porque, na verdade, a suspeita que há é que reportagem da Folha de São Paulo em meados do ano passado contra o Alexandre de Moraes, dizendo que ele não oficiava o TSE em pedidos para bloquear, porque o TSE, como tem poder de polícia, durante a eleição presidencial de 2022, o TSE tinha poder de polícia e podia bloquear contas e até mandar prender pessoas. E o STF precisaria de um processo muito mais demorado. Então, o Alexandre de Moraes, como relator do caso no TSE, ele fazia o TSE, do qual ele era presidente, tomar as medidas. E a Folha de São Paulo, então, denunciou que o Alexandre de Moraes não mandava um ofício para o próprio Alexandre de Moraes, não mandava um ofício para si mesmo, fazia tudo informalmente, sem um documento que tramitasse. Esse documento não existia por quê? Porque o Alexandre de Moraes tocava o inquérito no STF, o inquérito do golpe, e, na verdade, o inquérito contra as ações golpistas, as fake news, né? Ele tocava tudo isso, o inquérito das fake news, o inquérito das milícias digitais. Então, no âmbito desses inquéritos, ele mandava o TSE tomar as providências para bloquear contas e até efetuar prisões, se fosse necessário. Só que ele fazia tudo isso informalmente, ele não escrevia uma carta: Alexandre de Moraes, por favor, bloqueie a conta de fulano de tal no X. E aí o Alexandre de Moraes responderia: tudo bem, Alexandre de Moraes, recebi. Quer dizer, não tem o menor sentido. E a Folha fez uma escandalização nisso, um caso que não deu em nada. Todos os ministros do STF e mais o Procurador-Geral da República apoiaram o Alexandre de Moraes, e agora esse Talhaferro, que foi demitido do TSE porque bateu na mulher, está sendo investigado pela Polícia Federal. E ele está fazendo novas denúncias, inventou denúncias aí, também para intimidar o Alexandre de Moraes num processo contra si. Só que isso já entra na mesma esfera
do inquérito 4995, que envolve ações semelhantes do Eduardo Bolsonaro. Então é muito provável que essa nova ação desse talha-ferro de tentar intimidar o Alexandre de Moraes com essas denúncias e também embasar o pedido de impeachment que acaba de ser aprovado no Senado contra o Moraes, que não vai chegar a lugar nenhum, evidentemente, porque o Davi Alcolumbre não vai pautar e também porque os bolsonaristas no Senado não têm maioria para fazer com que não tem os 54 senadores para fazer com que esse processo de impeachment caminhe. Então, tudo isso faz parte do mesmo novo ataque a Alexandre de Moraes, e isso vai dar muita dor de cabeça para os autores. Mais uma vez, eles estão colocando a corda no próprio pescoço. Vamos assistir. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, de qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. Até que ponto a oposição vai levar essa obstrução e impedir, né, votações ali no Congresso em troca do Davi Alcolumbre e do Hugo Mota pautarem ou a anistia, ou a prerrogativa de foro, ou o impeachment do ministro do Supremo? Qual é a disposição da oposição com relação a isso? Nós temos a oposição, eu acho que é legítimo essas lutas. Eu acho que ela tem a principal pauta que eu acho que nós devemos lutar, e que eu vou focar, tanto que eu não assinei e não vou assinar o impeachment do ministro Alexandre, porque é uma pauta impossível, não adianta. Até vi um pouco o Rogério falando aqui, nós não temos 54 senadores para aprovar. E aqui fala uma pessoa que, durante meus 32 anos de mandato, se tornou uma pessoa muito pragmática. Eu não perco tempo com pautas que não vão ter sucesso. Você lembra que é uma grande jornalista, foi a pessoa responsável pelo impeachment da presidente Dilma, quando eu levei o Progressista e os partidos de centro para impedir. Ali nós tínhamos uma pauta que nós vencemos e tínhamos condição de vencer. Nós não temos no atual Senado 54 senadores. Eu conheço o presidente da Casa, o presidente Davi Alcolumbre, se pode chegar com 80 assinaturas que ele não abre, é um poder do presidente do... Quero saudar muito especialmente o ministro Alexandre de Moraes, ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral e presidente da turma que eu faço parte no Supremo. Nesse momento, ele é acusado de um crime gravíssimo, qual seja, cumprir o seu dever. Em relação a certos parâmetros de organização do mundo, aquele que cumpre o seu dever é atacado. E nós estamos, queridos colegas que aqui estão, diante da inusitada situação em que se questiona o exercício de ofício do poder de polícia. Eu lecionei direito administrativo por algumas décadas e confesso que me sinto assim, muito impactado por esse questionamento em que o Tribunal Superior Eleitoral exerce o poder de polícia, manda elaborar relatórios, esses relatórios são acostados a autos concretamente existentes, e isto é visto como violação de rito. Confesso que desde ontem à noite até aqui não consegui encontrar em que capítulo, dispositivo, preceito isto viola qualquer tipo de determinação da nossa ordem jurídica. Por isso, nada a esconder, todos os documentos oficiais juntados, a investigação correndo pela Polícia Federal, todos já eram investigados previamente nos inquéritos já citados, Procuradoria acompanhando, e todos, repito, todos os agravos regimentais, todos os recursos contra as minhas decisões, inclusive de juntada desses relatórios, todos que foram impugnados foram mantidos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, presidente, eu só tenho novamente agradecer a Vossa Excelência, ao ministro Decano, aos meus pares, ao Procurador-Geral da República, e dizer que lamento que interpretações falsas, interpretações errôneas, de boa ou má fé, acabem produzindo o que nós precisamos combater nesse país, que são notícias fraudulentas. O que se
vê de ontem para hoje é uma produção massiva de notícias fraudulentas para novamente tentar desacreditar o Supremo Tribunal Federal, as eleições de 2022 e a própria democracia no Brasil. E vamos acompanhar. O Banco Central comunicou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que cumpriu a decisão de bloquear as contas bancárias, ativos financeiros, cartões e chaves Pix de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro. De acordo com um documento enviado à corte, a determinação de bloqueio foi informada a todas as instituições financeiras. Tagliaferro foi assessor-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, ligada à presidência do TSE entre agosto de 2022 e julho de 2023, quando Moraes ainda era presidente. A Polícia Federal aponta Tagliaferro como responsável por ter vazado informações do gabinete de Moraes para o jornal Folha de São Paulo. Ele nega as acusações, mas foi indiciado por violação de sigilo funcional com dano à administração pública. O ex-assessor de Moraes, como revelou o site do Metrópolis na coluna de Paulo Capelli, deixou o Brasil e foi visto na Itália, celebrando com champanhe a decisão do governo Donald Trump de aplicar a lei Magnitsky contra o magistrado. Você vê que maçaroca está isso. Bom, enquanto os Estados Unidos continuam ameaçando Alexandre de Moraes na tentativa de interferir em um processo judicial a pedido da família Bolsonaro, um dos membros do alto escalão do governo Trump ataca o ministro Alexandre de Moraes e dizendo que está monitorando a situação de perto, como se eles fossem um grau a mais do Estado brasileiro. Então, acima do presidente da República, acima do Poder Legislativo, acima do Poder Judiciário, estaria esse alto funcionário para a diplomacia pública e acima dele estaria Donald Trump. Veja só que coisa. Então, o Brasil mudou a sua forma de governo. Eu nem sei que tipo de governo é esse. Não é? É algo parecido com o tempo em que o Brasil era submisso ao Império Português. Só que agora somos submissos, na visão dessa gente, ao Império Yankee. Não é? Bom, seja como for, há um inquérito, que é o inquérito onde foi aberto para investigar o Eduardo Bolsonaro, por apertar os Estados Unidos para atacar, para sancionar o Alexandre de Moraes, ministro do STF, para intimidá-los, não é? O que a lei chama no artigo 344 de coação no curso do processo e também de obstrução da justiça. Eles estão tentando obstruir o caminho da justiça com ameaças. Veja só, esse aí é o capanga do Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, é o neto do último ditador do regime militar brasileiro, João Batista Figueiredo, e ele agora entra no inquérito 4995, também vai ser investigado junto com Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Jair Bolsonaro, agora Paulo Figueiredo, e agora vem mais gente por aí para esse inquérito que está tentando intimidar o Supremo Tribunal Federal. Veja só. Enquanto isso, você tem mais outros candidatos a entrar nesse inquérito. Quem são? São esses deputados esses senadores que estão tentando intimidar o Alexandre de Moraes com um pedido de impeachment. Então, alguns aí que são os cabeças disso, a começar do Flávio Bolsonaro, que já está no inquérito, vai ser responsabilizado por esse pedido de impeachment que ele comandou e colocou esses outros sujeitos aí esses outros senadores para tentar intimidar o Alexandre de Moraes. Chegam a 41 por os senadores, mas seriam necessários 54, e mesmo que houvesse os 54, Davi Alcolumbre não pauta. Aí você tem aí quem são os senadores que votaram, né? Você tem gente do União Brasil, do MDB,
o astronauta do PL, do Podemos, do PL, né? São vários, todos de direita, né? E aí você tem vários senadores, às vezes eles são do mesmo partido e têm opiniões divergentes, né? Que são contra o PT em peso, né? PDT, PSD. Então, aí isso não passa mais a uma tentativa de coação no curso do processo. Bom, tudo partiu, esse indiciamento desse Talhaferro, desse Eduardo Talhaferro, partiu dessa reportagem da Folha de São Paulo, em agosto do ano passado, dizendo que o Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas do Supremo. Isso aconteceu logo após o Elon Musk decidir apoiar o Jair Bolsonaro e o bolsonarismo aqui no Brasil. De repente, a Folha de São Paulo sai com essa matéria que foi feita pelo Glenn Greenwald, né? E veio um jornalista da Folha, mas o cabeça dessa matéria, que pretendia ser uma nova Vaza Jato, só que contra o Alexandre de Moraes, agora veio do Glenn Greenwald, que criou a Vaza Jato e mostrou que, naquela época, na verdade, o Glenn Greenwald, ele não mostrou nada. A Manuela Dávila recebeu do Walter Delgatti os fatos, né, de que o Moro e o Dallagnol conspiravam para prender o Lula, e entregou para esse Glenn Greenwald, que era do Intercept, né? E depois o Glenn Greenwald acabou saindo do Intercept e hoje ele é um bolsonarista radical, inclusive. O Moraes, porém, logo que saiu essa matéria da Folha de São Paulo, ele determinou, logo em seguida, a matéria saiu no dia 13, no dia 22, Moraes determinou a busca contra o assessor do TSE e mandou apreender o celular dele, porque esse Talhaferro, ele tentou, como ele foi expulso do STF, foi demitido do TSE, na verdade, por violência doméstica, né? Aqui eu não sei se nessa matéria tem alguma coisa, está aqui, ó. Um celular de Talhaferro já havia sido apreendido pela Polícia Civil de São Paulo após ele ter sido preso por suspeita de violência doméstica em 2023. Quando ele foi preso por suspeita de violência doméstica em 2023, ele perdeu o cargo no TSE, porque não dá para o Tribunal Superior Eleitoral ter um membro que é preso por cometer um crime grave, né, violência doméstica. Muito bem. Em seguida, a Polícia Federal, em 2 de abril desse ano, após fazer a investigação, indiciou o ex-assessor de Moraes por vazar informações à Folha, que fez aquela matéria atacando o Moraes. E aí, agora, ele virou, depois que foi indiciado e perdeu, teve contas bloqueadas, tudo isso, ele virou a última esperança dos bolsonaristas contra Moraes. Um delator para chamar de seu para os bolsonaristas. Aliás, o Bolsonaro impulsionam falas de Eduardo Talhaferro, ex-assessor do TSE, sobre dossiê contra Alexandre de Moraes que ele está inventando aí para tentar intimidar o ministro, exatamente como faz o Eduardo Bolsonaro. Veja por que é importante esse processo. O que faz o Eduardo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, todos eles, de tentar intimidar o Alexandre de Moraes e impedir que o processo contra o pai deles prossiga, está fazendo escola. E se isso não for contido, todo mundo vai apelar para isso. Agora, esse sujeito aí que está acusando o Alexandre de Moraes, não é? Ele vai denunciar inquéritos do 8/1 numa comissão, não é? No Congresso. O ex-assessor de Alexandre de Moraes, Eduardo Talhaferro, vai comparecer a uma audiência pública na Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados para denunciar a condução dos inquéritos. E Talhaferro integrou a assessoria especial do TSE e quer ser um delator, está tentando obstruir a justiça, vai entrar no mesmo inquérito,
porque o Flávio Bolsonaro, que já está no inquérito, está por trás disso. Denúncia aponta que Moraes teria violado Lei Geral de Proteção de Dados em apuração sobre o 8/1. O Moraes teria violado a LGPD ao investigar envolvidos. É uma bobagem, isso não tem nenhum lastro, era uma investigação criminal, né? As conversas vazadas indicam que Moraes teria contado com funcionários do TSE para realizar uma investigação extraoficial sobre os detidos. Isso já tinha sido alardeado antes pela Folha de São Paulo e todos os ministros do STF e o Procurador-Geral da República rejeitaram essa denúncia. E aí tem um jornalista americano, veja só, é o Schallenberger, que é também ligado ao Trump, entrando nesse caso. Supostos documentos oficiais e conversas de WhatsApp mostram que o STF teria utilizado artefatos ilegais para prender manifestantes. Conversa fiada que não vai chegar a lugar algum, mas vai servir para o discurso desse sujeito aqui contra o STF. Então tá aí, esse inquérito 4995 vai engordar, vai ter parlamentares, vai ter o ex-assessor, vai ter um monte de gente que inclusive já estão sendo investigados pela Polícia Federal. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.